certa feita eu ouvi uma história de um pastor que foi visitar um membro da sua congregação. As he was sitting there talking to her, he noticed that there was a bowl of peanuts on the table in front of him. E à medida que ele conversava com essa irmã que era membro da congregação, ele reparou que havia ali uma tigela com amendoins ali na mesa. Well, this pastor happened to really like peanuts. Acontece que esse pastor era ligado em amendoim. And so he asked the woman if he could have some of the peanuts in that bowl. Então ele perguntou àquela irmã da igreja se ele podia comer uns amendoinzinhos ali. She said, "Surely, pastor, go ahead, eat all that you want." E ela disse: pastor, fique à vontade, é todo seu. So he proceeded to talk to her and eat peanuts. Então ele continuou a conversa e enquanto isso ele comia o amendoim. After a considerable amount of time, he looked down at the peanut dish and he saw that it was empty. E depois de um bom tempo ele olhou para aquela tigela e eis que ela estava vazia. Well, he was somewhat embarrassed that he'd eaten all of her peanuts. E ele ficou assim meio sem jeito de ter comido todo o amendoim. And so he said to her, "Oh, I'm sorry, I shouldn't have eaten all those peanuts." Aí ele disse: olha, me desculpe, eu não deveria ter comido o amendoim todo. She said, "That's all right." Ela disse: tudo bem, pastor. She said, "I don't have any lower teeth. Ela disse: eu não tenho os dentes de baixo, And so I cannot chew peanuts. então eu não consigo mastigar o amendoim. All I can do is suck the candy off of the outside." A única coisa que eu consigo é chupar a parte externa do amendoim. Now, after that experience, that pastor may have needed some help in the area in which I'm going to talk this morning and this evening. Depois desse tipo de experiência, esse tal pastor talvez tenha necessitado de ajuda na área que eu vou abordar hoje de manhã. I want to talk to you about a biblical approach to handling the problem of sinful anger. Eu quero conversar com vocês acerca da abordagem bíblica quanto ao lidar com a ira pecaminosa. Now, the Bible makes it clear that the problem of sinful anger is quite common. A Bíblia deixa muito claro que o problema da ira pecaminosa é algo bastante comum. The emotion of anger is the second emotion that's mentioned in the Bible. A emoção da ira é a segunda emoção mencionada na Bíblia. The first emotion mentioned in the Bible is fear, and that's found in Genesis chapter 3. A primeira citada é o medo e se encontra em Gênesis 3. The second emotion is anger, and that's mentioned in Genesis chapter 4. E a segunda emoção é a ira e ela é mencionada em Gênesis 4. You'll find reference to the problem of anger 515 times in the Bible. Você verá referências ao problema da ira pecaminosa mencionada 515 vezes na Bíblia. It's mentioned 440 times in the Old Testament. Só no Antigo Testamento são 440 vezes. And 75 times in the New Testament. 75 vezes no Novo Testamento. The Bible makes many strong statements about sinful anger. A Bíblia faz afirmativas bastante fortes com relação à ira pecaminosa. Psalm 37 and verse 8 says, "Cease from anger and forsake wrath." O Salmo 37 diz que nós devemos pôr de lado a ira e não conviver com ela. Proverbs 12:16 says, "A fool's anger is known at once." Provérbios 12:16. 12:16 diz que a ira do tolo logo vem à tona. Proverbs 25 verse 28 says that a man who has no control over his anger is like a city without walls and broken down. Provérbios 25:28 diz que o homem que não tem domínio próprio, não tem controle da sua ira, é como uma cidade sem muros. Ecclesiastes 7:9 says anger rests in the bosom of fools. Eclesiastes 7:9 diz que a ira repousa no interior dos insensatos. Ephesians 4:31 says, "Let all bitterness, all wrath, all anger be put away from you." Efésios 4:31 diz que toda amargura, toda ira, o zangar tem que ser posto de lado. James 1:19 and 20 says we must be slow to anger.
Tiago 1,19 diz que nós temos que ser tardios para nos irarmos. And James 1:20 says, "The anger of man does not achieve the righteousness of God." E Tiago 1,20 diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Now in the Bible we have many examples of angry people. Na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que ficaram iradas. I sat down some time ago and I just reflected through the 50 chapters in the book of Genesis. Algum tempo atrás eu tomei o tempo para refletir acerca dos 50 capítulos do livro de Gênesis. And in the book of Genesis alone, I found 14 examples of sinful anger. E apenas no livro de Gênesis eu encontrei 14 exemplos de ira pecaminosa. You have the example of Cain in Genesis 4. Nós temos o exemplo de Caim em Gênesis 4, And Pharaoh in Genesis 12. Faraó em Gênesis 12, And the herdsmen of Lot in Genesis 13. os pastores de Ló em Gênesis 13, And Sarah in Genesis 16 and Genesis 21. Sara em Gênesis 16 e Gênesis 21, And Esau in Genesis 27. e Esaú em Gênesis 27, Rachel in Genesis 30. Raquel em Gênesis 30, Laban in Genesis 31. Labão em Gênesis 31. And on we could go, noting examples of anger. E nós poderíamos continuar indefinidamente vendo exemplos de ira, In Genesis and throughout the scripture. não só em Gênesis, mas no resto das Escrituras. Now all of this should cause us to understand that if God has so much to say about anger in the Word of God, it's a very common and a very important problem. E se nós vemos que há tantas referências à ira pecaminosa na Bíblia, nós deveríamos concluir que Deus tem muito a dizer acerca disso e que é um problema muito comum. Several years ago, when I was counseling at least 20 different people a week, Vários anos atrás, quando eu estava aconselhando cerca de 20 pessoas por semana, I sat down and I thought through the counseling cases in which I was involved. eu parei para refletir acerca dos casos de aconselhamento que eu estava tendo. And I came to the conclusion that most of these people were having difficulties either in their marriages and families, or in the church, or with their neighbors, or on the job, because of anger. E eu cheguei à conclusão que a grande parte dessas pessoas estava tendo problema ou no trabalho, ou na família, ou com vizinhos, ou na igreja, basicamente por causa da ira. If I could help them solve the problem of anger, I could help them solve many of their other problems. Ou seja, se eu conseguisse ajudá-los a resolver o problema da ira, eu provavelmente iria ajudá-los a resolver os demais problemas também. So my friends, if you're going to be involved in Christian ministry, you're going to be dealing with people who have a problem with anger. Então, se você vai estar no ministério cristão, você vai estar lidando com pessoas que têm o problema da ira. And you'd better know how to help people in a biblical way with this problem. E é melhor que você saiba ajudar as pessoas de uma forma bíblica com relação a esse problema. Now, as we consider dealing with the problem of anger, I want us to notice several things. À medida que nós lidamos com essa questão da ira, eu quero que nós percebamos várias coisas. First of all, I want to define what anger is. Primeiro, eu quero definir o que é a ira. Secondly, I want to talk about how anger develops. Depois, eu quero falar a respeito de como a ira se desenvolve. And third, if we have time this morning, I want to talk to you about the destructiveness of anger. E em terceiro lugar, se tivermos tempo, eu quero falar sobre quão destrutiva é a ira. So the definition of anger, Então, a definição de ira, the development of anger, o desenvolvimento da ira and the destructiveness of anger. e o quão destrutiva é a ira. And then tonight we're going to talk about the defeat of anger. E hoje à noite nós vamos falar da derrota da ira. How do we overcome sinful anger? Como é que nós vencemos a ira pecaminosa? First of all, then, what is anger? Em primeiro lugar, o que é a ira? And in answer to that question, I want to make several suggestions. E respondendo essa pergunta, eu quero oferecer várias sugestões. The Bible would have us understand that anger is natural. A Bíblia nos faz entender que a ira é algo natural.
Genesis 1:28 says that we're created in the image of God. Gênesis 1:28 diz que nós somos criados à imagem de Deus. And we know from the Bible that God experiences anger. E nós sabemos a partir da Bíblia que Deus experimenta a ira. To be sure, he is slow to anger. Mas nós temos certeza que ele é lento para se irar, tardio para se irar. But he does get angry. Mas ele se ira. Psalm 7:11 tells us of the anger of God. O Salmo 7:11 nos fala da ira de Deus. Exodus 4 and verse 14 indicates God became angry with Moses. Êxodo 4:14 indica que Deus se irou com Moisés. Exodus 34 and verse 6 says that he is slow to anger. Êxodo 34:6 diz que ele é tardio para se irar. But he does have the capacity to become angry. Mas ele tem a capacidade de ficar irado. And so from the very beginning, the capacity to experience anger was a part of man as he came from the hand of the Creator. Então a capacidade de experimentar a ira, à medida que esse homem veio de Deus, veio do próprio Deus que o criou. He was made in the image of God. Ele foi feito à imagem de Deus. He was to reflect God. Ele deveria refletir e espelhar a Deus. What this means is that anger in and of itself is not necessarily sinful. O que isso quer dizer é que a ira em si necessariamente não é pecaminosa. It is possible to be good and angry. É possível nós estarmos bem e irados. In fact, at times it is sinful not to be angry. Aliás, há momentos em que é algo pecaminoso nós não ficarmos irados. Psalm 4 and verse 4 commands us to be angry. O Salmo 4:4 nos ordena a que nos iremos. Ephesians 4:26 does the same. Efésios 4:26 diz o mesmo. It says, "Be angry and do not sin." Ele diz: irai-vos e não pequeis. For example, Eve should have been angry when Satan questioned the veracity of God. Por exemplo, Eva deveria ter ficado irada quando Satanás questionou a veracidade do que Deus dissera. She should have been angry when Satan tried to get her to disobey God. Ela deveria ter ficado irada quando Satanás procurou fazê-la desobedecer a Deus. Exodus 11 verse 8 tells us that Moses became angry when Pharaoh was indifferent to the plight of the Israelites. Êxodo 11:8 diz que Moisés ficou irado quando o faraó se tornou indiferente quanto ao pleito dos israelitas. And at that point Moses was good and angry. E àquela altura Moisés estava bem, mas ele estava irado. In Nehemiah 5:1-7, Nehemiah became angry with the governing officials because of the way they were oppressing the people. No capítulo 5 de Neemias, Neemias fica irado com os ricos do povo porque estavam oprimindo aos pobres do povo. And Nehemiah at that point was good and angry. E àquela altura Neemias estava bem, mas ele estava irado. We must not think that anger was something that was added as a result of the fall. Nós não podemos pensar na ira como resultado da queda. It was a part of man's original makeup. A ira fazia parte da constituição original do homem. What was added as a result of the fall was the propensity to use anger in a destructive way. O que foi adicionado com a queda foi a propensão de se usar a ira de forma destrutiva. That aspect was new. Esse aspecto era novo. But the capacity itself was not. Mas a capacidade de irar-se em si não era. So anger in a sense is natural. Então a ira, em certo sentido, é natural. Secondly, the Bible teaches that anger is a moral emotion. Em segundo lugar, a Bíblia ensina que a ira é uma emoção moral. There are some who would tell us that all anger just is. Alguns simplesmente diriam para nós que a ira simplesmente está lá. And that it is neither righteous or unrighteous. E que ela não é nem boa nem má. It just is. Ela simplesmente existe. That is not true. Isso não é verdade. Anger is a moral emotion. It is either righteous anger or unrighteous anger. A ira é uma emoção moral, ou ela é justa ou ela é injusta. It's interesting to notice in Ephesians chapter 4 that the Apostle Paul in one place commands us to be angry, and just a few
Verses later, he says, "Let all anger and wrath be put away from you." É interessante que o apóstolo Paulo, em Efésios 4, numa parte do texto, ele nos ordena que nos iremos, e alguns versículos depois, ele diz que nós devemos colocar a ira de lado completamente. We say, what in the world is going on here? Is Paul contradicting himself? E nós começamos a nos perguntar, o que é que deu em Paulo? Será que ele está se contradizendo? When he writes verse 31, did he forget what he had written in verse 26? Quando ele escreve o versículo 31, ele se esqueceu que ele acabou de dizer no versículo 26? No, Paul is not contradicting himself. Não, Paulo não está se contradizendo. He's talking about two different kinds of anger. Ele está falando sobre dois tipos diferentes de ira. He's saying there's a kind of anger that is righteous, Ele diz, há um tipo de ira que é justa, and there's a kind of anger that is unrighteous. e há um tipo de ira que é injusta. Now, how do you tell the difference between righteous and unrighteous anger? Como é que nós diferenciamos entre a ira justa e a ira injusta? The answer is not that somebody else's anger is always unrighteous and ours is always righteous. A resposta não é que a ira dos outros é sempre injusta e que a nossa é sempre justa. That's the way some people look at it. When somebody gets angry at us, it's always unrighteous É anger. assim que algumas pessoas veem a ira. Quando alguém fica irado conosco, é sempre ira injusta. But whenever we get angry, we always have a good reason for it. Mas sempre que nós ficamos irados, sempre temos um bom motivo para isso. No, that's not how you distinguish the difference. Não é assim que a gente distingue a diferença. The difference between good anger and sinful anger is related to what motivates us to become angry. A diferença entre a ira injusta e a ira justa é aquilo que nos motiva à ira. When we become angry for sinfully selfish reasons, that is sinful anger. Quando nós ficamos irados, motivados por coisas egoístas, pecaminosas, essa é a ira injusta pecaminosa. When we become angry because God's name is being blasphemed and people are being hurt, that can be righteous anger. Quando nós ficamos irados porque o nome de Deus está sendo blasfemado, porque pessoas estão sendo feridas, isso pode ser uma ira justa. In Genesis 4, Cain became angry. Em Gênesis 4, Caim ficou irado. Why was he angry? Por que ele ficou irado? He was angry because his brother had gotten attention and acceptance that he had not gotten but wanted. Ele ficou irado porque o irmão dele recebeu atenção e foi aceito de uma forma que ele queria ser aceito e receber atenção, mas não recebeu. There was no concern about his brother. Ele não estava preocupado com o irmão. There was no concern about God. Ele não estava preocupado com Deus. It was purely a selfish anger. Era uma ira exclusivamente egoísta. Contrasted with that is the anger of Jesus in Mark chapter 3. Contrastado com isso, nós encontramos a ira de Jesus em Marcos 3. Scripture says that Jesus became angry with the Pharisees A Bíblia diz que Jesus se irou com os fariseus, because they were mistreating, they were indifferent to the hurts and pains of the man with a paralyzed hand. A Bíblia diz que Jesus se irou porque os fariseus estavam sendo insensíveis, completamente desconsideradores daquele homem que tinha a mão ressequida. They weren't at all concerned about the well-being of this man. Eles não estavam nem um pouco preocupados com o bem-estar desse homem. They weren't at all concerned about the glory of God. Eles não estavam nem um pouco preocupados com a glória de Deus. Their concern was for themselves. A preocupação deles era consigo mesmos. They were self-centered. Eles eram centrados em si mesmos. And Jesus became angry E Jesus ficou irado, indignado, because of their indifference to this man's need, por causa da indiferença deles à necessidade daquele homem, because of their lack of concern for the glory of God. por causa da falta de preocupação deles com a glória de Deus. So the difference between good anger and sinful anger has to do with what motivates us to become angry. Então a diferença entre a ira justa e a ira injusta está na motivação, o que nos leva a ficarmos irados.
It also has to do with how that anger is expressed. Diz respeito também a como essa ira é expressa. Very significantly, the Apostle Paul says in Ephesians 4:26, "Be angry, but in your anger do not sin." É por isso que Paulo diz em Efésios 4:26, irai-vos, mas não pequeis. What he's suggesting is that even though our anger initially may be righteous anger, it may very quickly turn into unrighteous anger. O que ele está dizendo é que inicialmente, mesmo que a nossa ira possa ser justa, é bem possível que ela vire uma ira injusta no processo. And how is that so? E como é que isso acontece? It is so when we express our even righteous anger in a destructive, sinful way, rather than in a constructive way. É quando nós expressamos a nossa ira até justa de uma forma destrutiva em lugar de expressá-la de uma forma construtiva. When we allow our anger to control us, Quando nós permitimos que a ira nos controle, rather than with the help of the Holy Spirit being in control of the way that anger is expressed. em lugar de, com o auxílio do Espírito Santo, estarmos no pleno controle de como essa ira se expressa. So anger is a natural emotion. Então a ira é uma emoção natural, It is a moral emotion. é uma emoção moral. The Bible also teaches that since the fall of man, sinful anger may be nurtured. A Bíblia também ensina que desde a queda do homem, a ira injusta, pecaminosa, pode ser alimentada. In other words, we can train ourselves to be sinfully angry people. Em outras palavras, nós podemos nos treinar a sermos pessoas que ficam iradas de forma pecaminosa. Sinful anger can be trained in us to be a pattern or a characteristic of our lives. A ira pecaminosa pode se tornar em nós um hábito que nós nos treinamos a ter como parte do nosso dia a dia. If you will, we can be educated in sinful anger. Ou seja, nós podemos ser instruídos a estarmos pecaminosamente irados. This is clearly what Proverbs 22 verses 24 and 25 are talking about. É exatamente disso que Provérbios 22, 24 e 25 dizem. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. This passage says that if you run around with somebody, if you have as your closest associate a man who is given to sinful anger, Esse texto diz que se você tem como seu amigo mais chegado, sua amiga mais chegada, uma pessoa que é caracterizada pela ira pecaminosa, you may learn from him his pattern of life. você acabará aprendendo dessa pessoa esse padrão de vida. And you will become better at being a sinful, angry person. E você melhorará a sua capacidade de ser uma pessoa pecaminosamente irada. One of the reasons that some people have more of a problem with certain kinds of sinful anger than other people is because they have been trained in that way. Uma das razões pelas quais algumas pessoas têm uma capacidade maior de expressarem essa ira pecaminosa do que outros é porque elas foram treinadas nessa ira pecaminosa. You hang around a sinfully angry person for whom this is a pattern and you learn his ways. Ande com uma pessoa em cuja vida o padrão é a ira pecaminosa e você vai acabar aprendendo a sua maneira de ser. You learn his ways of handling the problems of life. Você vai aprender o jeitão dele de lidar com os problemas na vida. You learn his ways of responding to people who disagree with you. Você vai aprender o jeitão dele de lidar com as pessoas que discordam de você. And so, sinful anger is something that can be nurtured. Então a ira pecaminosa é algo que pode ser alimentado.
Still further, the Bible teaches us that anger may be disguised under many different names. A Bíblia também nos ensina que a ira pecaminosa geralmente é disfarçada com outros nomes e nomenclatura. Most of us as Christians know that certain kinds of anger, in fact some believe that all kinds of anger are wrong. Nós sabemos que alguns tipos de ira, e alguns acham que todo tipo de ira é errada. And so what we do is we give our anger another name, which makes it seem less serious. Então nós acabamos dando um outro nome para nossa ira para que o problema pareça menos sério. Instead of saying I'm angry, Em vez de dizer eu estou irado, we say I'm hurt, nós dizemos eu estou ferido, or I'm upset, eu estou chateado, or I'm bothered, ou eu estou perturbado, or I'm offended, ou eu estou ofendido, or I am disturbed, eu estou perturbado, or I'm disappointed, ou estou desapontado, I'm frustrated, eu estou frustrado, I got up on the wrong side of the bed, eu levantei com o pé esquerdo hoje, I didn't get enough sleep last night. eu não dormi o suficiente a noite que passou. We give names to what is really anger that makes our anger seem less serious. Nós inventamos nomes para nossa ira para que ela pareça uma coisa menos chocante. But my friends, though we may call it by many different words, Mas meus irmãos, embora nós possamos dar a ela vários nomes, make no mistake about it, all of these words are describing the same emotion. não se confunda, todos esses nomes estão descrevendo a mesma emoção. Sometimes the emotion is experienced with extreme intensity. Às vezes essa emoção é experimentada com uma intensidade profunda And sometimes with less intensity. e às vezes com menos intensidade. Sometimes it develops quickly, and other times we do a slow burn. Às vezes ela se desenvolve rapidamente, mas às vezes ela queima lentamente como um fogão a lenha. Sometimes it's expressed openly, and sometimes it's internalized. Às vezes ela é expressa livremente, às vezes ela é contida lá por dentro. Sometimes it's expressed aggressively and violently, sometimes more passively and subtly. Às vezes ela é expressa ativamente de forma bombástica, às vezes ela é expressa de forma mais sutil, mais disfarçada. But regardless of what we call it, it's expressing the same emotion. Mas a despeito do nome que nós demos a ela, ela está expressando a mesma emoção. And my point is, you and I will never deal successfully with the problem of anger until we give it the right name. E o que eu estou querendo dizer aqui é que você e eu jamais lidaremos adequadamente com o problema da ira enquanto nós não a chamarmos pelo seu nome adequado. Another thing the Bible indicates about anger is that it has many evil friends. Outra coisa que a Bíblia fala a respeito da ira pecaminosa é que ela tem vários amigos malignos, ímpios. In Genesis 4, it's associated with depression, with rebellion, with deceitfulness, with disrespect, with irreverence and murder. Em Gênesis 4 ela está ligada à depressão, à rebelião, ao engano, ao desrespeito, à irreverência e ao assassinato. In Ephesians 4:31, it's associated with yelling and with impurity and sensuality. Em Efésios 4:31 ela está ligada ao gritar, à malícia e ao fofocar. And in Galatians 5, its neighbors are immorality, impurity, idolatry, strife, jealousy, disputes, factions, and drunkenness. Em Gálatas 5, os seus amigos, os seus associados são a imoralidade, a impureza, a sensualidade, a idolatria, a inveja, as facções, a bebedeira. You see, my friends, the emotion of anger seldom travels alone. A emoção da ira, meus queridos, dificilmente viaja sozinha. It usually brings with it a lot of evil friends. Ela geralmente traz consigo vários amigos ímpios. And then too, the Bible makes it clear that anger is an emotion that affects the total person. It affects all of you. E a Bíblia também deixa claro que a ira pecaminosa afeta a pessoa como um todo. It may affect you physically.
talvez ela influencie você fisicamente. The Bible says in Genesis 4 that when Cain became angry, his countenance fell. A Bíblia diz em Gênesis 4 que quando Caim ficou irado, descaiu-lhe o semblante. Cain didn't need to say, I'm angry. Caim não precisou dizer, eu estou irado. If you had been there, all you would have had to do was look at his face and you would have seen anger written all over his face. Se você estivesse presente, você estaria contemplando estampado no seu rosto a ira por todo o centímetro quadrado. It may affect your muscles. Talvez isso influencie seus músculos. There are people who are constantly experiencing fatigue. Há pessoas que frequentemente estão fatigadas. And one of the reasons they may be experiencing fatigue is because their muscles are working all the time, even while they're sitting on a seat. E a razão pela qual elas se sentem fatigadas é que talvez seus músculos estejam ativos o tempo todo, mesmo que elas estejam assentadas numa cadeira. Because when a person is angry, his muscles tighten up. Porque quando uma pessoa fica irada, seus músculos ficam tensos. It puts a strain on them. Isso exige demais dos músculos. And it may very well be one of the reasons he is constantly tired. E pode bem ser um dos motivos pelos quais a pessoa se sente sempre cansada. It may affect his heart. Pode afetar seu coração. His heart may beat fast. He may have elevated blood pressure. O coração pode bater mais rápido, ele pode ter uma pressão sanguínea mais alta por causa da ira. It may affect his stomach. He may get ulcers. Ele pode ter seu estômago completamente influenciado, afetado com úlceras. It may affect his eliminatory system. Talvez afete o seu sistema eliminatório. There are some people who experience colitis. Há pessoas que experimentam colite como resultado da ira. And one of the reasons for that colitis is bitterness, resentment and anger as a lifestyle. E um dos resultados, uma das razões para a colite é a amargura, é a ira como estilo de vida. I had the head surgeon of a hospital in Philadelphia, Pennsylvania, come to one of my courses. Um dos principais cirurgiões de um hospital na Pensilvânia veio assistir um curso meu. He was a gastrointestinal expert. Era um especialista na área gastrointestinal. Who operated on hundreds of people. Que fazia centenas de cirurgias. After one of our classes, he came to me and he said, Dr. Mack. Depois de uma das aulas, ele chegou para mim e falou assim, Dr. Mack. He said, you're absolutely right. O senhor tem toda a razão. I believe that 75% of the patients that I operate on would not have to have operations if they knew how to handle their emotion. Ele disse, eu creio que 75% dos pacientes que eu opero não teriam que passar pela operação se eles soubessem lidar adequadamente com a ira. We are fearfully and wonderfully made. Nós fomos maravilhosamente feitos, diz o salmista. And what happens in our emotional life can affect us physically. E o que acontece na nossa vida emocional pode influir e afetar a nossa vida física. I have had many physicians who are Christians say that they have considered leaving the realm of medicine. Já ouvi vários médicos dizerem para mim, cristãos, que eles estão pensando em deixar a medicina, to become biblical counselors, para se tornarem conselheiros bíblicos. Because they've said we're dealing with the problem at the end of the line rather than dealing with it at the beginning of the line. Porque eles dizem, nós estamos lidando com o problema no final da fila e não no início onde ele ocorre. We should be practicing preventative medicine rather than curative medicine. Nós deveríamos estar praticando a medicina preventiva em lugar de estar praticando a medicina que resolve o problema no final da linha. Now, please don't misunderstand me. Por favor, não me entendam mal. I'm not saying that every physical problem is the result of anger. Eu não estou dizendo que todo problema físico resulta da ira. Some of the results of germs and viruses and other things that are found in our body or in the environment around us. Há problemas que vêm por causa de germes, de vírus, de coisas que estão no nosso corpo ou no nosso meio ambiente. But even here, the research seems to indicate that when we are handling our emotions well, our immunity system works better. Mas mesmo nesse caso,
a ciência parece nos comprovar que quando nós estamos bem pessoalmente, o nosso sistema imunológico funciona melhor. We're being told that many of these germs and viruses and bacteria are already in our bodies. Nós recebemos a informação que muitos desses germes, dessas bactérias, vírus, já residem no nosso corpo. But our immunity systems are in good shape. Mas o nosso sistema imunológico está bem. And so they keep these germs and viruses under control. Então esse sistema mantém esses germes e bactérias sob controle. But when our immunity system is weakened, mas quando o nosso sistema imunológico enfraquece, the germs and viruses which are there are no longer kept under control. Os germes e os vírus já não são mantidos sob controle. And so, my friends, the emotion of sinful anger affects us physically. Então a emoção da ira pecaminosa nos afeta de forma física. It affects us behaviorally. It affects our conduct and our actions. Também influi no nosso comportamento, nas nossas ações. I suggest to you that Cain would have never murdered his brother if he had not been angry. Eu quero sugerir que Caim jamais teria matado seu irmão caso ele não tivesse ficado irado. People do all kinds of horrible things because of anger that they would never do if they were not angry. As pessoas fazem as coisas mais absurdas do mundo por causa da ira, coisas que elas não fariam se não estivessem iradas. They say things under the emotion of sinful anger that are very destructive. Elas dizem coisas completamente destrutivas quando debaixo da influência da ira pecaminosa. I have had people who have had destructive, abusive things said to them 35 or 45 years ago that are still hurting them 35 or 45 years later. Eu aconselhei pessoas que há 35 anos ou há 40 anos ouviram coisas terríveis e que depois de 35 e 40 anos o que elas ouviram há tanto tempo continua a influenciar negativamente a sua vida. Sinful anger can affect us cognitively. It can affect our attitudes, our thoughts about people or life. Angry people tend to be critical and judgmental. A ira tende a nos afetar de forma cognitiva, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. As pessoas que são caracterizadas pela ira pecaminosa têm uma tendência rumo a uma atitude crítica, de julgamento dos outros. Once you become angry, you begin to see a lot of things that are wrong. Uma vez que você se ira, você começa a enxergar muita coisa errada. You experience tunnel vision. Você tem uma visão de túnel de repente. All you can think about is the bad things the other person has done. Tudo que você consegue lembrar e pensar é nas coisas ruins que aquela pessoa fez. The bad things about the other person. As coisas ruins acerca da outra pessoa. The bad things about your pastor. As coisas ruins acerca do seu pastor. The bad things about your elders. As coisas ruins com relação aos seus presbíteros e anciãos. Never mind that they've said many good things. Você não se importa que eles já disseram coisas muito boas. Never mind that they're faithful in many ways. Você põe de lado o fato deles terem sido fiéis de tantas maneiras. They didn't say to you what you wanted them to say. Porque eles não disseram a você o que você queria ouvir. They didn't pay you the visit that you wanted them to pay. Eles não fizeram a visita a você que você esperava que eles fizessem. And you begin to see many, many bad things and overlook all of the good things. Você começa a enxergar exclusivamente as coisas ruins e simplesmente passar por cima das coisas boas que você não vê mais. Why? Por quê? Because you're angry. Porque você está irado. Anger affects us cognitively. It affects us socially. A ira nos afeta cognitivamente, mas ela nos afeta também, nos influencia socialmente. I've had many people who have come to me for counseling saying they're lonely. Muitas pessoas que vêm me procurar para aconselhamento dizem que se sentem sós. Nobody cares about me. Ninguém se importa comigo. Nobody likes me. Ninguém gosta de mim. They don't pay attention to me. Ninguém dá atenção para mim. I don't have any friends. Eu não tenho amigos. And when I begin to investigate and gather data, I remember one woman. E quando eu começo a investigar o que está por trás, eu me lembro, por exemplo, de uma senhora.
Her complaint was that nobody in the church really liked her. A reclamação dela é que ninguém na igreja gostava dela. She had no friends. Ela não tinha amigos. She had filled out what we call a personal data inventory form, which gives me some information about her. Ela havia preenchido certos dados pessoais que me dão uma informação básica para começar. I looked over that personal data inventory form and I saw that she said she read her Bible often. Eu, ao olhar para aquele formulário que ela preenchera, eu vi que ela dizia que lia a sua Bíblia com frequência. I said to her, I'm glad you read your Bible often. E eu disse para ela, olha, eu estou muito contente que a senhora lê a sua Bíblia com frequência. She said to me with a snarl in her voice, Ela disse para mim assim com um tom de voz meio diferente. well, isn't that what everybody's supposed to do? Será que não é isso que todo mundo tem que fazer? I said, whoa, I didn't say that, but Eu disse, peraí, eu não disse com essa intenção não. and it goes on to say, do you pray often, occasionally, whatever? E aí a coisa continuou, você ora com frequência, ora de vez em quando, etc. And she said she prayed often. E ela dizia que orava com frequência. And I thought, well, I'll have another go at it. Eu disse, bom, eu vou tentar uma outra aqui. And so I said, I'm glad to see that you pray often. E eu disse, eu estou feliz de ver aqui pelo sua folha que você ora com She frequência. said, well, isn't that what all good Christians are supposed to do? E ela disse, mas não é isso que todo bom crente tem que fazer afinal das contas? And that woman wondered why she didn't have any friends. E aquela mulher se perguntava por que ela não tinha amigos. If you had somebody snarl at you over innocent statements, Se uma pessoa reage assim a você nas frases mais inocentes que você profere, imagine what that person would do with statements that weren't quite as innocent. imagine o que essa pessoa faria com frases que não seriam tão inocentes assim. She had problems getting along with people. Ela tinha problemas no relacionamento com She os was outros. lonely. Ela se sentia só, She didn't have any friends. não tinha amigos. And very quickly I discovered why. E rapidamente deu para descobrir por quê. People who are consistently angry don't have long-standing friendships. Pessoas que estão constantemente iradas dificilmente têm amizades prolongadas. Their sinful anger affects them socially.